Então, muitas pessoas querem comprovações científicas, da projeção astral ou extrafísica. E tem até um físico, que se diz físico quântico, que diz, então, que fez essa experiência a partir dos estudos de Robert Monroe e que saiu. E aí ele formou toda uma teoria que deu origem ao My Big Tool, né, que seria meu grande dedão, e na verdade eu acho que está mais para My BBB, My Big Belly Button. Ele saiu, ele viu o corpo. Olá pessoal, vamos a mais um vídeo sobre projeção astral ou projeção extrafísica. Então, eu trago aqui, né, tem uma trilogia, foi traduzida por Jorge, não me lembro o sobrenome, mas todo mundo deve conhecer, que ele posta, né, ele também é físico, engenheiro, também posta muitas coisas que parecem muito aleatórias e como a quântica, né, ela é difícil da gente encarar, mas o mundo quântico é um mundo subatômico que estaria abaixo, né, ou por trás, que a gente pode dizer, ou na estrutura mais profunda da formação da matéria. Então, fica difícil de você chegar a fotografar, tirar evidência. Então, tem muito mais. A física hoje, principalmente, né, essa física quântica, ela tem um discurso muito próximo da filosofia, e eu diria que é nem da filosofia, que diz isso quem não estuda filosofia, né, que tem uma visão popular, estereotipada de filosofia, que filosofia é qualquer pensamento abstrato que eu esteja pensando. Primeiro que eu não conheço pensamento concreto. Todo pensamento é uma abstração a partir ou de uma observação concreta de um objeto, ou de uma ideia. Então, seria o abstrato do abstrato, que é o pensamento, e o pensamento concreto. Né? Eu vou pensar o vaso, pensar o livro, pensar a árvore, pensar coisas concretas. Mas, ainda assim, é uma abstração deste concreto, deste objeto. Para observar, determinar, analisar, conhecer, descrever, não importa. Então, quando eu tenho um pensamento abstrato, né, que é abstrato, sobre uma ideia que é abstrata, isso se chama metafísica. Metafísica enquanto a natureza do pensamento filosófico. Então, essa metafísica, ela vai ter diversos campos, que é chamada filosofia, né, que não está pensando a physis, que não está pensando a matéria. Isso vem desde Aristóteles. Então, ciência é uma filosofia que é uma filosofia aplicada, que então denominou-se ciência a partir de Bacon, né, século XVII, e passou a estudar objetos concretos, né? Então, a biologia, que estuda a vida na sua manifestação física, né? Física aí no sentido material, a física pensando, né, questões materiais, mas não só. A física sempre foi uma ciência muito próxima da filosofia, porque quando a física pensa movimento, quando ela pensa o tempo, ela está pensando uma abstração. O objeto dela é uma abstração, né? Já é uma abstração. Quando eu estudo zoologia, não. Quando eu estudo biologia, não. Quando eu faço bioquímica, não. Quando eu estudo química, não. Química, até onde eu não começo com as histórias de coisas quânticas, tá? Eu tenho um laboratório, eu tenho experiências, eu tenho problemas, eu resolvo problemas específicos, eu misturo substâncias,
eu analiso substâncias, eu tenho espectrografia e por aí vai. Então, um físico, ele já meio que, todo mundo diz que o físico é meio louco, porque ele fica entre a ciência e a especulação filosófica a partir de uma pergunta que é filosófica, que é metafísica, que é o que sou eu, o que é esse mundo, o que eu estou fazendo aqui, né? Quando começou tudo isso, essas perguntas que são filosóficas, a física se apropriou por causa da metafísica e do materialismo. Veio dar um cunho científico para algo que é muito difícil ser científico. E científico para a física é traduzir em fórmula matemática, que é uma das linhas da filosofia, que seria a lógica, que sai de uma lógica dialética, né, que era a lógica socrática, a lógica platônica, e vai começar a constituir, junto com a teoria do conhecimento, uma lógica linear que vai, na sua sistematização, beirar o discurso ou a formulação matemática, né? Com sujeito, com predicado, com premissas, estudos de silogismos e assim por diante. Então, quando um físico se debruça sobre uma questão que está para além da metafísica, né? Porque assim, metafísica aqui é para além da matéria, tudo que é a abstração mental. Então, quando eu penso minha vida, sem ser os fatos concretos, minha vida emocional, quando eu penso sobre o meu passado, ele não está presente. Ele é uma abstração. E geralmente uma abstração de linguagem. Por quê? Porque é uma ideia que eu faço do meu passado e eu posso mudar o tempo todo, estou sempre mudando. Quando eu vivi, eu sofri, depois eu deixei de sofrer, depois, por causa de uma teoria, uma ideologia, eu comecei a sofrer de novo. Ou seja, cadê o concreto? Cadê o fato? Né? E o fato, tendo ficado no passado, vira abstração, não existe mais. Ao contrário de árvores estudadas, animais estudados, a matéria estudada, que aí está, mesmo quando o primeiro que eu estudei não está presente, eu tenho a reprodução igualzinha deste objeto. Não tem nenhum ser que se repete, não tem nenhuma vida que se repete. A tentativa da psicologia foi de criar um padrão descritivo de alguns comportamentos, sendo que nem o Freud fechou isso, nem Lacan, no sentido de que tem a questão da linguagem, tem a questão religiosa, tem a questão de como aquela pessoa vivenciou aquela experiência. Uma mesma experiência pode dar resultados diferentes, por exemplo, né, uma alienação parental, né? Pai, mãe, pai que some, que abandona, ou mãe, ou separação com conflito entre os dois, um demonizando o outro, que tipo de descendente ou filhos eu teria? Tem os que dão certo, tem os que se magoam, tem aqueles que não a perdoam, quer dizer, então eu não posso nem estipular como lei ou regra ou padrão que todo filho de casal separado vai dar errado, ou todo filho único é mimado. A gente vê crianças mimadas, adultos mimados, de uma família de três, por exemplo, que é a família bem típica da classe média, né? Eu era aqui na minha família em três, a minha prima em três, não sei mais quem em três, eu conheço vários, quando eu estou fazendo a consulta, tenho mais dois irmãos, no máximo mais três, aí quatro, três, quatro, e geralmente tem um ali que é mimado. Por quê? Não sabemos. Ou ninguém é mimado. Ou tem um que é tomado para Cristo, né? Tipo, leva a culpa de tudo. Então, onde está o padrão concreto, né? Palpável, empírico, científico? Então, quando os físicos querem se debruçar sobre o fenômeno que é a consciência poder existir, atuar para fora do corpo sem depender do cérebro, né? Sem essa dependência, a coisa fica complicada, né? Medicamente, impossível. Por quê? Porque se estabeleceu no século XIX uma medicina materialista. Antes não era. Antes era possível. Então, quando essa medicina
absorve o materialismo cientificista, acabou. Então, a experiência relatada em My Big Toe não tem nada a ver com a experiência extrafísica, que é descrita pelos verdadeiros, vamos dizer, projetores, como Valdo Vieira teve essa experiência. Eu contei a minha experiência, alguns sem nenhum viés religioso, sem nenhum viés nem pseudocientífico, nem ufológico, nada a ver. Eu não preciso fazer contatos com seres extraterrestres para ter a capacidade de fazer essa projeção. Qualquer teoria fora do ser humano concreto é uma especulação que vai endossar o que a gente já tem aí, que é religioso. Então, se eu só saio porque o extraterrestre chega ou me leva, eu não tenho essa capacidade. Então, não é minha potência, eu não posso, pelo menos em tese ou até em hipótese, sair do meu corpo, fazer exercício para sair conscientemente, nem que seja para ficar no meu quarto, que é o fundamental para você comprovar essa tese. O objetivo seria sair, sua consciência sair, tem um corpo sutil, você vai perceber, energético, mas com alguma matéria, tá? Que eles não estudam, né, definem, e este corpo vai olhar para o corpo material e físico, percebendo as injunções materiais e energéticas, luzes, escuros e claros, e você vai perceber o seu quarto, o seu entorno do aqui e agora, para perceber que esta construção é tão plástica ou volátil, mas não abstrata, porque o seu corpo está ali, você está vendo. Agora, você vai atravessar a parede, porta? Vai. É imediato? Não. Você vai atravessar. Então, você passa a perceber, e nas experiências de EQM, passou por cima do telhado do hospital, viu a cirurgia por cima, né? Seguiu o médico em algum lugar, com receio que o médico fosse fazer uma besteira para tentar avisar, que são tantas as possibilidades. Mas ela está em tempo real, hoje, agora, vendo a realidade que está ocorrendo, e ao voltar para o corpo e contrastar com as informações, verifica-se o real realíssimo. Inclusive, a perda de um sapato em cima de um telhado, a perda de uma mochila num morro lá quando se caiu de asa delta, a mochila caiu de fotografia e ficou o material fotográfico todo lá. Ele sabia o que se quebrou todo onde estava, porque ele viu. E ele só poderia ter visto depois da perda, e não antes da perda. Ele não jogou a mochila e depois caiu. Ele caiu, viu depois, talvez preocupado com o material, porque não sabia nem o que estava acontecendo, que é um dos relatos que está lá no canal O Que Somos Nós, outro físico, né? Não só físico, né? E ele se desloca em busca, basta pensar, onde está o meu material, a mochila, ele vê onde está, e ele pensa, eu tenho que dar um jeito de resgatar isso, mas estava todo quebrado. Ele tem que se consertar, mas aí ele fala para alguém, que não acredita, né, mas vai lá ver, e está lá o material. Enfim, são várias evidências, não vou dizer que é uma totalidade, que é uma unanimidade, mas essas evidências que você pode fazer uma coleção delas, isso aqui procede, isso aqui procede, isso aqui foi verificado, né? Tudo que foi verificado por cada pessoa, por cada um, e vendo o seu corpo, entrando no seu corpo depois, e
dando conta, eu estava no hospital, ou eu estava na sala de cirurgia, ou eu estava dentro da ambulância, quer dizer, há indícios de realidade aqui e agora. Isto é projeção, o basicão da projeção astral. Mas nesse livro foi uma decepção. Eu fui ver, que eu falei, afinal, ele entrou em contato com Robert Morrow, que é A Viagem, né, Fora do Corpo, um livro muito antigo, não sei nem se ainda tem por aí, vai encontrar em sebo. Esse livro é muito interessante, acho que ele tem dois. Esse Viagem Fora do Corpo é o mais importante, que ele dá conta de ver-se mesmo, de ver-se na poltrona, de ver-se em determinadas situações, e ele descreve que depois de todo o processo, né, que começou voluntariamente, não, involuntariamente, aí depois ele começa a controlar, de certa forma voluntariamente. Só que com ele aconteceu sem nenhum experimento de máquina nem nada. O que o livro de My Big Toe relata é como se ele tivesse, não sistematizado, mas criado um mecanismo que pudesse fazer uma experiência concreta da pessoa sair numa sala, ir até outra sala, ver o que tem e depois retornar. Mas a descrição dele, né, é muito híbrida. Por quê? Porque ele vai cruzar física quântica, metafísica, como eu já expliquei aqui para vocês, que não é um elemento da física. Metafísica é filosofia enquanto objeto e também enquanto método, tá? Que existem duas coisas aí. A metafísica enquanto método e a metafísica enquanto ciência mesmo, ou filosofia mesmo, o que tem as suas áreas, pensar o ser, ontologia, fenomenologia, é metafísica, eu penso fenômeno, pensou, eu estou numa abstração de uma experiência, quer dizer, de algo sentido, não é fato. Tá? Alguns fenômenos são factuais, outros não, são impressões. Tá? A linguagem computacional, que essa para mim foi a pior mistura dentro do livro dele, que hoje está em moda, né? Da mesma maneira que no século XIX a moda era velocidade, era engrenagem, era, metáforas do que estava se criando materialmente. Né? O ser humano é uma engrenagem, partes, o que era uma bateria, né? O que é o motor da história, quer dizer, começam a criar metáforas. Essas metáforas, elas podem ser, no máximo, didáticas. Para a pessoa poder fazer uma analogia. A metáfora ajuda a pessoa a fazer uma analogia para tentar entender o discurso de quem explica. Mas não quer dizer que seja a realidade. E hoje a dificuldade é muito grande, principalmente de toda a classe que não está escolarizada decentemente, que são esses jovens, que tem esse vazio conceitual muito forte, que, principalmente no Brasil, que a educação não é mais para o saber, para a informação, é um saber para uma revolução que não precisa nem acontecer, já está aí, né? Ela é uma revolução silenciosa, ela é uma revolução que é mais uma, como eu vou dizer, é mais uma imposição, é uma tomada de poder silencioso por um aparelhamento, né? Por uma espécie de conteúdo que se alastra, que penetra, sabe como fungo, que vai tomando as paredes, o armário, as coisas. Essa ideologia que está aí, ela é um fungo. E cuidar de fungo, gente, eliminar fungo é um troço. O troço penetra, parece que apodrece mesmo, não tem mais jeito. E é o que a gente percebe na sociedade. Como você vai recuperar pessoas que não conseguem pensar a realidade, nem dar conta assim do basicão da realidade. Fala, isso aqui é a realidade, querido. Como assim? Como assim? E em todos os níveis. Não é só no nível da informação, da física, na vida prática. Olha, o trabalho funciona assim, o horário é assim, carteira de trabalho é assim, isso é lei.
Olha, se for morar sozinho, você tem que pagar aluguel, tem que pagar. Por que que eu tenho que pagar? Como assim eu tenho que pagar? O que é planejamento? O que é orçamento? O que é... Isto é a geração. E é uma geração que já está fazendo 25, 26, 27 anos, quase 30. 30 anos. Eu conheço jovens de 30 anos que não conseguem ir para o mundo. Não porque faltou educação, ou porque faltou dinheiro, ou faltou apoio. Não, porque simplesmente a escola dissolveu a mente e aí mais as outras coisas, videogame, droga, babá, babá. E aí um livro desse, pá, entra, ainda mais porque ele, além de ter uma linguagem computacional, traz uma linguagem de jogo de videogame, inclusive ele dizendo que somos avatares num grande jogo. Eu queria saber, tá, querido, se eu estou num jogo, quem está me manipulando, criatura? Ele vai inventar, é claro, porque ele não tem como dizer, principalmente para as pessoas que tiveram educação, que estudaram como bons filósofos, bons cientistas, que pensam por si, que têm uma autonomia, ou pessoas que fizeram um caminho até espiritual também, que têm uma autonomia, que pensam por si, têm a sua... Não tem ninguém manipulando, é ridículo. Na verdade, ele está endossando uma ideologia de massa. Aí, poxa, é um desfavor usar uma potencialidade de consciência para afirmar a massa. Eu fiquei muito decepcionada demais, porque muita gente fez, porque o livro do cara, porque ele é o máximo, ele saiu, e aí o cara traduziu, e bota uma... A realidade não existe, a matéria não existe, aí pronto. Não sei nem como é que eu tenho paciência ainda para fazer esses vídeos. Isso aqui foi pedido por algumas pessoas, não vou falar os nomes, né? Mas são pessoas do canal. E, porque ele saiu, como é que é? Porque esse negócio de jogo, de matéria, ele não viu. Então, vamos lá. Lê o livro dele, deu trabalho, porque... Trabalho por quê? Porque é difícil? Não, porque é enjoativo. Para mim, dá náusea. Por quê? Porque ele mente. Então, vamos lá. Qual é a lógica dele? Vamos pegar o primeiro princípio que eu peguei. Se a física quântica trabalha com informação, então tudo é informação. Ele não estudou filosofia. Isso aí é uma falácia de logística. Se a consciência participa disso, então tudo é consciência. Então, ele quer pegar um fato, né? Ele não aguenta ficar com as inferências, ele fecha numa generalização, que é uma falácia bem comum. Todo mundo, tudo, todos, sempre, nunca, sabe? Essas palavras, para quem quer pensar a realidade, elas tinham que ser banidas. Sempre que eu tomo cerveja, acontece isso. Será? Isso virou lei? Você já viu as inferências? Sempre que eu vou dormir a tal hora, eu tenho pesadelo. Será? E às vezes que você não teve? Ele não contou. Então, não é sempre. Toda informação, a consciência participa. Então, tudo é consciência. Primeiro que eu parto da ideia que tudo é informação. E o conceito de informação se extrapolou. O que é informação? Aí começa com a linguagem de computação. Bit. Bit é uma informação. Zerinho, um. Zerinho, zerinho, um. Cada bit é uma informação. É uma informação. Eu falar areia é uma informação. É um sintagma, nem sintagma. É um morfema. Então está faltando estudo de linguagem, mas ele é físico. Mas cadê a pessoa de linguagem para ajudar ele? Não tem. Porque esses trabalhos, eles têm que ser interdisciplinares.
Mas o interdisciplinar de sentar cada um na mesona lá para discutir. Olha, não, 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 informação não é isso não, isso é só um vocábulo, uma palavra, um morfema. Não, mas eu quero que seja informação. Ni. E consciência, então, meu Deus. Aí você vai ver vídeos que porque o animal toma uma atitude que está ligada ao instinto de sobrevivência, né, ele tem que sair de algum buraco, ele tem que passar por algum portão, ele tem que pegar uma comida. E é o mais engraçado que isso ocorre geralmente com animais selvagens, silvestres, mas aí quando chega na hora dos pets são os verdadeiros imbecis. Então foi o ser humano que imbecilizou e ele perdeu a capacidade, né? Porque a gente percebe isso. O gato de rua é muito mais esperto que muitos gatos preguiçosos, lerdos de dentro de casa. Cadê a gatice dele? Cadê a inteligência dele? Aí filma-se casos que você não tem o antes. Pode ter sido treinado, pode ter sido condicionado, pode ter tido muitos erros antes até de acertar, mas aí ele filma o resultado que ele quer para dizer, veja, consciência, todo animal é consciente. Porque para ele se tudo é consciência, até um grão de areia é consciente. Uma ameba, um protozoário. Se matéria não é detectada como coisa dura, numa instância diferente, né? Então a matéria não existe. Primeiro, que a coisa não existe pela sua dureza. Porque uma flor é extremamente frágil e macia e é material. Então dizer que a matéria não é detectada como algo duro, ele poderia ter colocado palpável, percebível, perceptível, mas aí ele entra no outro ramo. Então, estou trazendo aqui as falácias desse livro. Então, tudo isso é falho. Por quê? Ele consegue fazer a confusão entre o nível descritivo, como eu estou falando aqui para vocês, está descrevendo a matéria é sempre dura, matéria dura, o conceito de dureza não foi questionado, ou firme, e ele confunde um nível descritivo, pseudocientífico com ontológico, que é, então é. Quando eu falo isto é, né, o ser é, o verbo ser, ele inaugura o fundamento ontológico. No meu momento. O Sol é, eu não estou mais falando somente do Sol enquanto astro, enquanto estrela. Eu já tenho uma unidade aí de pensamento metafísica abstrata, ou seja, Sol, porque eu vou falar do Sol ontologicamente, enquanto ser. E ser não é só ser humano, ou ser consciente, ou ser ciente. Tudo que eu digo que é um ser. Por isso que eu digo, se tivesse filosofia levada a sério, que pela rede eu vejo algumas pessoas, isso é filosofia, isso não é filosofia, canais, né? Tentando dar umas pinceladas de filosofia, só que não dá nenhum fundamento e fica numa especulação ideológica. Trazendo textos de livros para ler. Porque para fazer filosofia, eu não tenho só que ler o filósofo para entender, eu tenho que entender a lógica, eu tenho que ir lá na construção da lógica aristotélica, que vem de Platão, né? Pegar o método, desenvolver a própria teologia, tem seu método, não diz que tem, mas tem.
Existe a hermenêutica. O que é uma hermenêutica? O que é uma exegese? O que é uma epistemologia? O que isso tudo tem a ver com a lógica? Então, sem uma faculdade mesmo, curso mesmo, que devia começar bem no ensino médio, de filosofia decente, em vez de ideologia, porque você vai botar filosofia e começar. Porque Marx, porque Engels, porque Stalin, porque Gramsci. Gente, isso é sociologia, quando muito. Quando muito. Marx, para mim, ele tangenciou ali um social, né? Porque quem é o pai da sociologia? Comte, Augusto Comte, lá na França, em que o Estado para ele era Deus, então a pátria vira Deus, ele é completamente ateu e materialista, e ele inaugura então uma nova religião, a religião do Estado, que é a que está na China, né? Onde você reverencia somente o Estado, escreve para o Estado, faz música para o Estado, produz para o Estado, porque o Estado é a sua entidade maior. Caiu aqui, o Conte não queria saber de transcendência alguma. Por isto, Marx, nesta linha, vai dizer que o que define o ser humano, já usam palavras, né, metafísica, mas reduz, é o trabalho. Que não existe ser humano de consciência e que só existe a história. Então, a história faz o homem, só que este faz a história. Aí você fala assim, peraí, mas se a história é feita pelo homem, então aquilo que o homem faz, faz ele, certo? Porque a história é uma abstração. A história é uma escolha narrativa. Uma história, vamos ver lá, história do século XIX, Revolução Industrial. Que história temos? Dos que apoiaram, dos que não apoiaram, dos que trabalharam, dos que ficaram de fora, do que ficaram de fora, mas gostaram, dos conflitos com artesãos, dos conflitos com o meio rural, os conflitos entre nobres e burgueses, ou entre burgueses e operários. Houve isso, como houve, eram todos, era unânime. Qual a história que eu conto? Dependendo do viés e dependendo da fatia, eu vou contar uma história. Então, eu teria que reunir todas as histórias daquele período para fazer a história, para dizer que essa história, então, esses fatos todos, esse contexto, influenciou esse homem. Só que esses fatos, esse contexto foram feitos por ele mesmo. Então, tudo começa no homem e acaba no homem. E aí? Aí não tem material. Aí não tem sociedade. Sociedade é o conjunto de seres humanos. Então não tem pátria. Tem pessoas que estão falando a mesma língua e que se dizem daquela pátria, daquela nação. E muitos nem batem no peito para falar de soberania, porque nem sabe o que é isso. Então, essas confusões estão academicamente instituídas porque fazem parte do sistema, mas estamos aqui fazendo um exercício de pensar. Eu quero pensar, porque esse livro não traz mudança e só corrobora a mesma loucura sistemática que está aí, não liberta ninguém, não ajuda ninguém, porque não adianta eu me comparar agora. Antes eu me comparava com uma máquina de trabalho, com um autômato, agora eu me comparo com um avatar de videogame, me poupe, né? Amanhã, sei lá, vou me comparar, já estão começando, né? Uma inteligência, só que não é artificial, eu sou uma inteligência natural, enquanto tiver corpo. Então, esta física moderna descreve com probabilidades, informação e equações. Ela descreve, né, nesse sentido, os fenômenos. Isso não significa que tudo é informação. Então, descrever algo não quer dizer que seja, em essência, modelo não é realidade, aí eu
Canso de dizer para vocês, o mapa não é o território, o modelo não é a realidade, o protótipo não é o real, não é o objeto. Ai, que lindo protótipo. As pessoas fazem vídeos e empolgados, inclusive, com vídeos de protótipo. Os protótipos servem para ganhar dinheiro, muito até. São os protótipos das startups. Olha aqui, olha o meu robô. Eu faço aquele protótipo, ralei horrores para construir aquilo, tem um projeto, às vezes nem tem um projeto ainda, tenho só o desenho, não tenho nem o modelo. Quem que vai querer investir? Esse robô vai fazer isso, o robô vai fazer aquilo. Claro que vai ganhar mais dinheiro, aquele robô que for está ligado a atividades ilícitas, né, sejam bélicas ou sexuais, e os outros para dona de casa e tal, vai depender, tem que ser um pouco mais barato para poder, né, espalhar como aparelho, um aparelho inteligente. E assim, eles fazem modelos e o funcionamento daquilo, a vivência daquilo, aquilo está fora de cogitação. Completamente. Você bota uma casa toda inteligente, dá um, um blackout, ou seja na energia, ou seja nos servidores, né, porque tudo tem um servidor para poder funcionar, a internet das coisas, né, aí o que acontece? Pane, você não abre a janela, você não abre a cortina, porque tudo estava lá na Alexa ou no coisa inteligente e tal. Complicado, né? Então, descrever não é a mesma coisa que ser, modelo não é a mesma coisa que a realidade, e a linguagem, né, todos os conceitos ou as palavras em si, não é uma ontologia em si. Então, é um erro conhecido como reificação do modelo. O que é reificação? Transformar aquilo que é modelo em algo que é concreto. Né? E eu começo a especular a partir disso, que para mim nada mais é do que eu abstrair sobre a abstração. Porque eu tenho um modelo, um projeto, um protótipo, vamos dizer, só desenhado, e eu começo a especular sobre aquilo. E se a pessoa não saiu do corpo, como eu falei, ela tem experiências mentais, aí qualquer esquizofrênico tem, né, gente? Se eu usar LSD, eu vou ter experiências. Tem ali já o livro, inclusive Benjamin, que é um filósofo, ele tem experiências com LSD e com haxixe. Um delírio só. E dependendo da quantidade, da intensidade daquilo que se tomou, né, que se alterou a configuração cerebral, você vai delirar. Então, eu vou contar aqui uma história bem interessante, não sei se eu já contei, mas vale aqui. Eu me mudei para uma casa, um determinado ano, saí de um apartamento para uma casa, estava com meu filho, fui fazer o quarto dele, ele estava com 2 anos, eu falei, vou fazer um quarto bonitinho. Aí fui como professora, a gente não ganha muito, não, né? Até hoje não ganha, ganha menos ainda até. E aí eu fazendo o orçamento, todos os orçamentos passaram. E aí eu fui ver quanto custava o papel de parede, a faixa. Falei, eu sei pintar. Então eu vou pintar a parte do quarto, vou botar um papel de parede embaixo decoradinho, e aí boto uma faixa bonitinha, e na época eu coloquei lá a faixa do Ursinho Pooh, que era um desenhozinho que ele gostava muito de ver, e tinha lá os bonequinhos dele para brincar. Aí eu falei, vou fazer o Ursinho Pooh, o quarto dele. E a faixa tinha Ursinho Pooh, Leitão, quem não conhece, não, não tem filho pequeno, mas tudo bem, os personagens, né? Tinha lá um tigrão, né, que é um tigrão, né? Só que ele é muito sensível e ele pula. É muito interessante que ele pula, né? Então, de todos os bonecos, o mais ativo era o tigrão, e aí tinha, e você, como mãe, vai colocar, tá sempre vendo, ver se tem uma mensagem, o que que tem, né? Tá sempre cuidando, pelo menos a consciência materna atuante faz isso, não simplesmente liga e deixa, né? E aí, o que eu usei? Cola. Né? Tem uma cola específica, papel de parede, que é muito semelhante à cola de sapateiro.
E eu fechei lá o quarto. E por que eu fechei? Para o cheiro não ir para a casa, para o meu filho. Então, eu comecei, né, botei toda a parte de baixo. Na hora que eu comecei a colar, eu devia estar já uma hora ali nisso, tinha o cheiro da tinta, depois o cheiro da cola. E eu tô lá passando na cola. Quando eu colei a faixa inteira de uma parede e ia colar outra, quando eu olhei, os as ilustrações, eu sei, eu sou uma pessoa extremamente mental, racional, que eram desenhos, mas eles estavam se mexendo e o tal do tigrão estava pulando e o outro se mexendo, e eu comecei até a ouvir, como se no desenho, né, as vozes, né, que fazem, né, ru, 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 bababá, sei que, aquela vozinha. Aí eu falei, eu não comprei papel mágico. Aí entra o meu racional. E foi difícil. Eu tive que reagir ao que eu estava vendo, que era realmente um delírio. Não consigo, né, totalmente explicar isso, mas ocorre, e é justamente o delírio daqueles que usam droga. Começa a acontecer coisas completamente impossíveis, e são impossíveis, e não estão acontecendo no termo que a gente entende acontecer, mas no seu cérebro, na sua mente, né, cérebro e mente aqui, você tem esta impressão, sensação, fica como se fosse uma realidade. Por quê? Porque o cérebro não vai distinguir entre realidade e fantasia. Nós temos um cérebro feito, não é programado. Ele é feito assim. E como eu pude passar por cima do programa do meu cérebro, se fosse um programa, quem passou por cima? Como eu percebi na hora que aquilo que eu estava vendo não era o real, que era fruto, foi na hora, não foi depois que eu saí do quarto, foi na hora. Eu falei, ops, isto é um processo, né, de inalação, uma droga, que é da cola, olhei para a cola, na hora veio, eu me intoxiquei, meu cérebro, eu deixei bem claro, meu cérebro está delirando, não eu. Por quê? Por que eu posso afirmar? Porque, apesar do movimento dos bichos e eu estar vendo, eu estava vendo o que eu estava vendo, e isto é que é consciência. Este é o ser verdadeiro, o livre-arbítrio está aí. Eu observo e vejo no momento, na hora, que algo está acontecendo que é da matéria, não é do programa, mas é da natureza da matéria, porque benzenos específicos, células específicas, entraram pela minha mucosa nasal e alteraram a ligação de neurotransmissores na hora. Não é nem memória, não é nem fantasia de, sabe, de outro lugar, mas é o que na hora os neurotransmissores criam. Mas eu estava para além do cérebro dos neurotransmissores e atuei e até ri, hahaha, eu me intoxiquei, kkk, eu tenho que tomar um copo de leite e saí então do quarto para buscar o leite. Só que eu fiquei com uma baita enxaqueca, mas tudo bem. Terminei depois que eu arejei a casa inteira, pedi para alguém ficar tomando conta do meu filho fora, e aí eu fui com máscara, então, terminar o restinho. Mas a minha consciência, na hora presente, atuando sobre as que a matéria teve, eu não estava misturada. E por quê?
por causa da projeção astral e de todo o processo que eu trabalhei ao longo dos anos em consciência. Conscientizar o tempo todo. Sou eu que estou pensando, o que está acontecendo aqui, eu estou trazendo algo do passado, isso está aqui realmente acontecendo, é para tanto, não é? Esse é um diferencial muito grande. Diploma, hoje em dia, não é diferencial. Mas o que você faz com o saber, não informação. Você me passa a informação. Um taxista tailandês atropelou uma coreana. O que eu faço com isso? Faço conto, invento uma história. Nada. Então, essa ideia de que tudo é informação e que só por eu falar que é informação, então é importante e procede. Não. Então, a confusão entre a matéria que não é maciça, né, que não é dura, que não é firme, que ela não existe, né, esse micro vazio que existe entre as ligações dos elétrons na quântica, nossa, isto é assim, delírio do físico quântico. Eu descobri, parece que o cara tomou LSD. Parece que a bola não encosta, porque o elétron que compõe a bola e o elétron que compõe o chão não se tocam, então tem um vazio ali, mas você tem a impressão. E quando você está sentada numa praia, no fim de tarde, em meditação, contemplando o pôr do sol com o mar, e você vê aqui e agora, para além desta matéria, mas não elimina o mar enquanto tal, a areia enquanto tal, o céu com toda aquela, né, vamos dizer, manifestação luminosa, colorida, nem por isto eu deixo de apreciar, de sentir, de perceber, de ter uma experiência, que é o que vale para mim, porque eu sou o início e o fim de toda experiência e realidade. Está lá. História faz o homem e esse faz a história. Então, tudo está no homem. Então, a minha vida sou eu que faço e eu sofro as consequências do que faço. Quer maior poder que esse? Vocês acham que isto é não ter poder porque vocês querem que o poder sobre a vida seja externo. O Deus, o Papa, o padre, o governante, o político, a mídia tem que me falar, é tudo fora. Quando eu faço isso, eu estou num berço, eu sou um bebê dependente, quero comer, quero sair, quero tomar banho, não sei o quê. É uma infantilização absurda. Mas quando tudo, né, na sua vida, né, seus fenômenos, a sua vida inteira, você é senhor dela, né? Vamos fazer um tudo de 90% para abrir um campo de possibilidades, porque eu não conheço tudo é apenas uma palavra, como eu disse no início, né? Quando eu falo tudo, eu caio num silogismo generalizante. Esse tudo meu tem uma abertura para as possibilidades e as inferências, mas dentro do que eu, enquanto sujeito vivo, eu posso perceber que tudo que eu penso, sinto e faço retorna para mim e define o meu ser e a minha vida, a minha trajetória. Isto é poder. Isto é livre-arbítrio. E ninguém tira. Não tem avatar. Não tem não sei quem cuidando. Não tem um ser superior induzindo. Não tem uma nave com seres colocando chip ou me abduzindo
para fazer uma mudança, e aí eu venho diferente. Não, vai estudar, criatura, é aqui mesmo. O pessoal sonha com chip, principalmente brasileiro, né? O pessoal sonha com chip, download, para colocar, né, tudo que ele quer de conhecimento, né? O problema da ressonância harmônica do Hélio Couto, né? Que as pessoas ficam lá insistindo. Ah, eu quero todos aqueles livros, eu quero consciência disso, consciência daquilo, consciência... O fato de Hélio dizer que você pode acessar essa informação por níveis, né, vibracionais, onde estas informações pressupõe-se que elas estão, e eu já falei em outro vídeo, que é muito vasto isso, que mesmo que eu quisesse estudar árvore, eu teria que estudar todas as possibilidades de árvore para saber que eu sei sobre árvore, porque todas as infinitas possibilidades estão lá e eu não consigo ter esse saber infinito. Então, eu quero a consciência de César. Eu quero a consciência de Cleópatra. Então, vamos lá ver. Consciência de César. Quem foi César? O que ele sofreu? Como ele, né, ultrapassou as dificuldades dele? Como ele venceu? Como ele dominou? Como ele se fez imperador? Como ele foi traído? Imagina! Eu estou vivendo a consciência de César. Não tem como eu separar da consciência de César, que César é um construto fechado que ele, César, fez essa consciência. Aí eu vou lá, quero só o poder. Bobinho, tolinho, não vai pegar, não é assim. Eu quero só a beleza e o poder de Cleópatra. Mais fácil você entrar num cirurgião plástico com a foto da Cleópatra e falar assim, eu quero que você faça isso na minha cara. E que não vai conseguir. Fica parecido, quando muito. Se tiver uma boa recuperação, mas você esquece que o seu DNA vai ali, ó, dizer, não, o seu nariz é esse. A sua boca é essa, a sua cor é essa. Então são tolices. Não que ele tenha vendido, mas como as pessoas vivenciam e interpretam o conceito. Veja, ele deu uma informação. Será que a informação é tudo? Essa informação em cada cabeça, de cada ressonante que eu já peguei como cliente e outros que eu escutei, é completamente diferente daquilo que ele falou. E por que eu tenho certeza? Porque ele falou, ele falou, ele falou, ele repetiu, e é muito claro que ele repete a mesma coisa, e tem um livro. Eu posso ler, posso, né, verificar ali a inferência. Mas as interpretações, eu falo, oh, ele não falou isso. Você está deduzindo deste sintagma o que está na sua cabeça. E esse é o problema dos vídeos, né, das aulas, sem leitura, sem o background, sem essa formação filosófica, sem o hábito de pensar por si. Tudo que eu estou falando aqui, que eu tenho falado, eu esbarro, sim, muito, com pessoas que vêm dizer, você disse, eu falo, não disse isso. Me diz o número, eu vou lá verificar e vou explicar para você exatamente o que eu disse. Agora, se você quiser ficar com a sua versão, é um problema total seu. Eu abro para vocês fazerem perguntas. Nesse minuto aqui, você falou isso. Teve uma pessoa, outro dia que eu estava falando, bem, né, quando eu comecei os vídeos, falando da questão da magia, né, a questão que muitos usam essa saída em astral para isso e tal. Aí ela vai dizer, eu não quero mais falar com você, nem ser sua cliente, porque você vai ensinar magia. Eu falei, oi? Onde? Não, no vídeo, assim, eu falei, dá para rever? Me diz a minutagem, porque para mim, como eu não falei, eu vou ter o vídeo inteiro para explicar para você. Aí ela pegou lá um pedaço, eu falei, criatura, escuta aqui comigo. Eu falei isso. Ficou esclarecido? Ficou. Ela continuou cliente? Sim, durante um tempo. Depois ela se desligou por algum outro motivo. Não lo sei. Então, esse micro vazio, né, dos elétrons, né,
daria uma impressão, uma ideia de que as coisas não se tocam. Olha, não estou fazendo isso aqui, ó. Hum? Não estou, porque tem um espaço quântico entre as minhas mãos. Aqui não digo nada, mas aqui, aí você dá um tapão na pessoa, aí você fala, o que foi que aconteceu? Nada. O meu rosto, né, com a mão do outro, repeliu, não senti, porque tinha uns micro vazios. Claro que não, né, gente? Enfim, e isto, nada disso autoriza uma conclusão metafísica categórica, o imperativo categórico de que a matéria é ilusória, que é um dos fundamentos do My Big Toe, que para mim é My BBB, My Big Belly Bottom. Então, confunde física com metafísica, a matéria não é aquilo que o senso comum imagina, oh, pobre de nós mortais, não sabemos o que é matéria, mas isso não elimina a materialidade enquanto um modo de aparecer no mundo, que é Heidegger, Dasein. Tem o ser em si e o ser no mundo. Apareci. E eu apareço enquanto forma, meu campo morfogenético tem matéria, eu percebo, eu me alimento de matéria, né? Ainda que tudo também tenha energia, né? Vou pegar aqui esse lápis, né? Material, com ele escrevo. Mas ele tem energia? Tem madeira, né? Grafite, né? Tem. Mas eu risco, faço uma beleza e tal. Gente, vai para além. Isso aqui, você ficar sabendo, ou ter, né, uma informação parcial de que isso aqui tem energia e por isso não é concreto, vou acabar quebrando, tá? Porque ele tem uma dureza. Então, isso aqui é matéria porque é duro. Se eu pegar essa bonequinha aqui, né? Ó, ela já não é tão dura assim, né? Posso rasgar, mas não vou fazer isso com minha bonequinha. Então, são conceitos que não acrescentam saber, e sim especulações. E essas especulações, alguém ganha dinheiro ou alguém, né? Então, o discurso toma elementos científicos e converte em teologia digital, né? Teologia digital. Agora o Deus já foi um Deus sentado no trono, criador do céu e da terra, tem Brahma lá no Oriente, aqui tem o Javé, meu Deus do céu, esse eu acho que é um dos mais limitados. Ah, mas agora vem as pessoas defendendo, depois que se desmontou tudo isso, vem os teólogos de plantão, pentecostais, que agora fazem estudo até de hebraico e tal, para jogar hebraico no povo, no senso comum que não entende, mal entende português, e dizer que não é bem assim, que é uma alegoria, sem ele saber o que é alegoria, nem a galera que escuta. Então, parece feira mesmo, né? Então, nós tivemos um Deus, né? Um Deus metafísico, depois o Deus concreto, sentado no trono, não sei o quê, castigando, punindo, tanto punindo que puniu Caim, que condenou o homem a não sei o quê, que a Eva não sei o que lá, e que nada disso procede, nada procede. Se você for ver a Vera não é literal e nem factual. E só tinha aqueles, daqui a pouco tem mais, e hoje cada um quer reivindicar o início disso. Não, o cristianismo nasceu em Roma, o cristianismo nasceu no Egito, o cristianismo nasceu na Etiópia. Todo mundo quer ser o pai da criança agora. Mas sem explicar, mas usando essa criança mais uma vez para manipular. E para os outros, o Deus está fora. Está nas Pleiades, está em Andrômeda. E agora, o Deus é digital.
É um programa, é uma inteligência artificial. Gente, inteligência artificial não é uma inteligência. É um programa de linguagem, e a inteligência não pode ser reduzida à linguagem. É um programa, e é um programa de linguagem probabilístico, baseado em dados, não em reflexões, não em abstrações. Uma inteligência artificial não abstrai, não faz analogia, não especula, não é um ser humano, é artificial. Então, como pode ser teologia digital? Só os empolgados aí, só pode vir de um físico, dos físicos empolgados com a quântica. E nós temos, já falei, reiki quântico, astrologia quântica, cura quântica. Por que quântica, gente? Para falar em cura quântica, eu vou fazer, né, um eco aqui com o Espiritismo, que já falou isso há muito tempo. E antes do Espiritismo trazer isso, haviam já experiências muito anteriores com Paracelso. Modinha, tá? Então, consciência virou o servidor central. Que consciência? A minha? Quer dizer que quando eu digo que a minha consciência percebeu o movimento do meu cérebro a partir da inalação daquela cola, era o servidor central? Não era eu? Eu não sou eu sou a mesma coisa que o todo? Ai, meu Deus, que zona, né? Realidade como simulação. Hum, Estamos num jogo de videogame. Avatar, renderização, campo toroidal e 10 a 15% de seres despertos. Quem são esses seres despertos? Os espertos? São despertos ou espertos? Então, é uma espécie, não é ciência. Vai me desculpar, o livro não tem praticamente nada de científico, tem uso da linguagem científica, mas ele ensina a estrutura, é uma mitopoese tecnológica, ok? Uma espécie de gnosticismo digital do Vale do Silício. E o problema linguístico é o principal, eu sempre falo que é uma questão de narrativa, de linguagem, e por isso tem que estudar a narrativa, tem que estudar a linguagem, tem que estudar a filosofia, a linguagem, para você poder se entender, você pensa com palavras, você descreve suas experiências com palavras, você conta, adora conversar, por quê? Porque você usa as palavras para contar, para falar, para especular, para julgar. Então, somos seres de linguagem, não de informação, mas de linguagem. Eu tenho que estudar Heidegger, Paul Ricoeur, Gadamer, né? Então, o que diriam eles? Eu vou trazer para vocês. A mistura de metáforas com conceito. Quando eu estabeleço uma metáfora como o ser humano é um avatar, é uma metáfora para você entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer, não estou nem dizendo se é verdade ou não, mas ele usou uma metáfora porque ele imaginou que você está num jogo, né? Existe uma consciência jogando, né? Mexendo com todos esses avatares, que não é bem a ideia do jogo, mas tudo bem. Então você estaria num outro campo, usando este, né? Coisa como um avatar, mas isso não quer dizer que isso seja um conceito ontológico que defina o ser. Ok? Então, marola de consciência, frequência energética, download. Isto vem desde o início, desde que começou o disquete. Né? Eu quero fazer um download do inglês, download do francês, porque eu não quero ficar em casa sem ir à praia, sem ir na balada, sem ir na rave e ficar estudando inglês, francês, que saco. Não podia simplesmente entrar, canso de ouvir isso. Você faz aqueles programas de aprender dormindo. Olha, vou dizer uma coisa. O máximo que você pode utilizar para reforçar algum estudo que você está fazendo é você escutar com uma música específica que deixa seu cérebro receptivo, algumas frases, né, daquela língua que você quer aprender, as expressões idiomáticas, para você ir se habituando com elas, mas em vigília, acordado no máximo 20 minutos. Se você colocar mais do que isso, e for para 1 hora, 2 horas, 3 horas, você vai criar um estresse cerebral. E você pode
ter burnout, né, a famosa estafa, e pode acontecer outras coisas, e você misturar os conceitos e ficar pior a emenda que o soneto. O sono, ele é reparador. O cérebro tem que estar em silêncio o máximo possível. Então, quando você faz uma programação, no máximo essa programação tem que ir 20, 25 minutos e desligar. Quem dorme com música não descansa totalmente. Mesmo com barulho branco, barulho azul, barulho rosa, não sei o quê. Não, gente, é só para conciliar o sono. Porque quem determina o sono é essa glândulazinha aqui, que é a pineal, que vai produzir a tal da melatonina, que se ela não está produzindo e você não está conciliando o sono, é que seu nível de cortisol está alto. E quando você coloca mais coisa para o seu cérebro aprender e ficar tentando arrumar, você está provocando estresse mental. Fica aí a explicação do porquê não se deve, né, fazer esse tipo de coisa. Ah, então se a gente não pode aprender dormindo, posso aprender na nave? Né? Posso pedir ao ser extraterrestre para me levar lá? Eles têm tecnologia para colocar. A gente esquece essa besteira, tá? Isso é filme de ficção, é desenho de história em quadrinho, HQ, tá? Esquece isso. Vai estudar. Então, metáfora elevada à categoria de ontologia, como eu estava falando, linguagem emprestada da tecnologia digital, né? E ela pode ser, no máximo, uma metáfora pedagógica, como eu falei, mas jamais como uma teoria ontológica, não vai definir nada nem ninguém, né? Dá uma impressão de verdade, tá? A entrevista, né, dessas pessoas, quando elas falam, elas dão uma sensação de profundidade, principalmente se a plateia é leiga ou menos que leiga, né? Porque tem o leigo e tem o menos leigo, que é aquele que não sabe nada. É o senso comum da massa, assim, sendo arrastado, vê o filme, pensa que é real, aí é menos que leigo, tá? Então, isso é muito problemático e eles vão fazer isso para vender, né? Sempre é venda, né? Uma sensação de profundidade pela intensidade emotiva, cadência verbal e não pelo rigor. E sempre tem alguém, né, que geralmente é mais profundo do que eu aqui, quando estou falando com vocês, né? Ou falando para vocês, não estou falando com vocês, né? É um aulão online, em vídeo, né, no audiovisual, como num curso, né, que tem, né, de EAD, isso aqui é como se fosse, e não é um podcast. Ai, mas o podcast como seduz? Porque o cara que faz a pergunta, ele valida a fala mais absurda que for, por quê? Porque os dois querem views, os dois estão interessados em você, em você como produto possível. Então ele fala, é mesmo? Ah, então quer dizer que quando eu sou um avatar, aí o que parece? Você se coloca no lugar do entrevistador com aquela pergunta, e aí quando você vê a resposta vem, já está na ponta da língua e programada, que é para isso que se faz o podcast, e aí a gente tem o quadro, né? A feira pronta. Então, o problema ontológico, a falha é bem mais grave, tá? O Tom Campbell cria uma ontologia assim: consciência é primária, realidade é simulação, matéria é informação renderizada, evolução da consciência é objetivo do sistema, não individual. Ou, então, vamos para a nave. Vamos esperar Jesus Cristo, né? É coletivo, né? Então, o sistema, que sistema que está interessado na minha evolução de consciência? Esse que está aí? Esquerda, direita, centro, religioso?
Qual o sistema que ele está falando? Um sistema para fora da Terra? Está interessado, está olhando para a Terra, dizendo, vamos evoluir, galera. Então, a realidade não é uma simulação, tá? Não é uma simulação. Eu escolho, como eu falei no início, meu livre-arbítrio é soberano, porque eu tenho uma consciência que observa minhas ações, minhas emoções, meus sentimentos e atuo sobre isso. Eu atuo sobre o meu pensamento, não quero pensar sobre isso, eu atuo sobre a minha emoção, não preciso sentir isso, eu atuo sobre a minha vida, eu posso escolher, não vou para lá, não quero mais ir para o shopping, quero ir para lá, o tempo todo, 24 horas, 7 por 24, estou em arbítrio, em escolha, com a consciência, percebendo, inclusive, os efeitos de cada escolha. Se eu fiquei chateada, se não fiquei, se eu fiquei feliz, se foi o melhor, se não foi o melhor. Isto é consciência. Na minha vida, 24 horas, não é um pedacinho, não. Não é só quando eu perdi dinheiro, ou quando alguém me deixou, ou me traiu, não. É o tempo todo, nas coisas mais assim. Vou naquele mercado ou naquele outro mercado. Faço compra, não faço compra, pego esse agrião, não pego esse agrião. Será que vale a pena comer pizza? Não, né? Já estou comendo isso aqui. Avaliações, e são escolhas pequenas, mas eu tenho que estar atuando. E, nas minhas escolhas, minha sensação. Sentir bem-estar, sentir tristeza, estou me forçando, estou me julgando. Eu tenho que observar tudo isso, e é possível. Né? Então, é uma espécie de teosofia digitalizada, não física, e o que é mais interessante, ele não saiu do corpo, como a gente imagina. Ele não teve essa experiência, tá? Então, ele confunde virtualidade, né, o virtual, com irreal. Muito problema. Virtual é o que não existe. Informacional não é material. Energia não é consciência. Meu. Aí, todo fenômeno que aparece possui modos de doação, não graus de existência. Modos de doação. Ele elimina a diferença entre sujeito e mundo, né, com a ideia de tudo é consciência, a velha doutrina do monismo idealista, mas como ciência. Então, tudo é um. Não no sentido de uma unidade, né, uma unicidade. Então, meu corpo, minha energia, minha experiência, tudo é um, então eu posso ficar sem o corpo. E quando eu estou sem o corpo, e aí, como é que fica? Então, o idealismo acha que tudo é consciência, o materialismo acha que tudo é matéria, ambos são redutores, né, porque você tem que ter aquele trabalho de pensar com as inferências, com as possibilidades, e a questão é, existe uma grande ausência de muita coisa aí, porque o sistema não traz, então ele fala de projeção, estados expandidos, sonhos lúcidos, mas não distingue nada disso, como se tudo isso fosse meio junto e misturado. Então, não faz nenhuma distinção fenomenológica, porque ele não distingue a vivência da aparição, do modo onírico, do modo de vigília, dos estados modificados e muito menos do campo afetivo. Fica tudo dentro do mesmo saco, né? As experiências e os exemplos que ele dão no livro, é tudo junto. E aí, a questão é, ele saiu realmente? Vou trazer para vocês aqui o resumo que eu fiz. Conclusão, né? Então, ele saiu do corpo? Não. O que ele fez? Né? Afinal, ele teve experiências mentais, tá? Eu vou ampliar isso um pouco mais, trazer para vocês com alguma parte, né, mais específica, inclusive comparando com a teosofia, com a fenomenologia física quântica, né, para não ficar longo, que já ficou. E aí eu vou trazer para vocês para esclarecer que a experiência, embora ele tenha ido falar com Robert Monroe, que no início ele fala da experiência dele de meditação transcendental, claro,
tinha que ser mindfulness, porque não tem nenhuma religião, ele é ateu, ele é materialista, mesmo ele dizendo que existe uma consciência que controla isso tudo, nada disso dá a ele a categoria de ser uma pessoa mística ou religiosa, segundo ele que se avalia. Mas ele está perto do místico porque são todas experiências que não se comprovam empiricamente, que não se comprovam, não dá para você fazer isso. E como ele não tem a experiência que é fundamental de você estar aqui, sair do corpo, e ali, combina com uma pessoa, e ali, ver como era o quarto, eu fui na casa de fulano, na casa de Beltrano, descrevi a casa e tal, então estou descrevendo uma casa na qual eu nunca fui, né, até onde eu consigo ver dentro daquela casa. É porque você não consegue ver a casa toda, vai saber, né? Tem pedaços da casa que você às vezes não vê. Está escuro, não posso entrar? Pode ser. Eu também não vou entrar nessa questão. Biblioteca, cansei de ir, eu já tenho a minha experiência na biblioteca, que eu fui na biblioteca, peguei o livro, aquele livro e resolveu o problema da minha tese. Eu cheguei, fui naquela biblioteca, né, paguei lá, né, para ser protetora da biblioteca, porque o livro ficava num lugar lá, né, só para quem era protetor da biblioteca, era um livro escondido lá e tal. Então, eu vi antes e depois fui depois. Ah, eu acessei a consciência. Não acessei nada, eu andei até lá em corpo extrafísico e fim de papo. Porque eu não falei com a mulher que estava e falei com outro, que deve ser alguém que fica junto dela, fazendo o mesmo papel, mas não era ela. Então, eu tenho que dizer que quando você toma ayahuasca, ou você se droga com haxixe, ou com a maconha, ou outros, né, tem LSD, peiote, tá, essas drogas de experiência, eu não estou fazendo apologia, estou falando que tem, tá, cientificamente, e a experiência é dentro da mente. Como assim dentro da mente? Dentro do teu cérebro. O cérebro tem milhões de possibilidades. Ninguém estudou, nenhuma ciência ainda fechou o estudo do cérebro, não. Como não fecharam a genética, não fecharam o cérebro, que são os dois grandes mistérios maiores do ser humano e que a ciência finge dizer que já deu conta. Para vender remédio, para pegar mais investimento, para manipular também, porque diz que você é só daqui até aqui, e depois, se tiver mais, eu descubro, mas aí já é outra geração. Ok? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vou continuar para trazer a questão dos tais 10 a 15 despertos, o que ele quer dizer com isso, e outras questões, principalmente dessa projeção extrafísica. Se tiver alguma pergunta, coloca aqui embaixo, porque eu já coloco na próxima parte deste tema My Big Belly Button, ok? Ou falando sobre essas experiências My Big Toe, explicando tudo isso que me pediram, né? É um físico que saiu do corpo, só que não. Tá bom? Até o próximo vídeo. Então, se esse vídeo ressoou com você, dê o seu like, faça sua pergunta nos comentários, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Assim poderemos alcançar um número ainda maior de pessoas e ajudar esse canal a crescer ainda mais. Pois afinal, como eu sempre digo, essa luz é para todos nós. Então ajude-nos a iluminar essa rede.